Eu sou o Hugo, sou diretor, produtor e ator, morador da comunidade Pinheirinho dos Palmares, né, representante aí do projeto Zumbi Cultural e também do Gueto Festival. E a gente vai falar um pouquinho aí dessas vivências, dessa trajetória dentro da produção, de erros, acertos, caminhos possíveis, novas ferramentas, estratégias aí para você pensar enquanto artista individual ou como em grupo, enfim, coisas possíveis. E também a gente quer que vocês compartilhem aí conhecimentos, vivências, exemplos, coisas que vocês queiram que outras pessoas, né, queriam saber antes de aprender, mas que outras pessoas hoje em dia podem saber e aprender junto com a gente. Do quê? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a esse bunker, né, que é um espaço seguro para a gente trocar ideias sobre vários assuntos, cultura, arte, entretenimento, enfim, várias coisas aí. A gente está com uma nova fase nesse canal, né? Antes eu produzia algumas coisas para o YouTube, mas minha trajetória ela foi muito plural e diversa, assim, né? Então fui passando por vários caminhos aí da arte, da produção, enfim, tantas coisas. E eu acho que hoje a gente se sente um pouco mais preparado e com um pouco mais de vontade aí de estar em contato com vocês, de criar esse canal aí de conexão para vocês conhecerem coisas que a gente faz aqui também na comunidade. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem um papo muito especial sobre produção cultural e aí falando sobre como tirar as ideias aí da cabeça, do coração, as brisas que a gente escreve e torná-las coisas reais. Para me ajudar a falar sobre esse assunto, eu tô aqui com o Henri Caiuá, que está ajudando na fotografia e na produção. Então salve aí, Henri. Opa, salve! Um oi aí pra galera, né? E a gente vai conversar um pouquinho com vocês, né, a partir da nossa perspectiva, das nossas vivências, né, muitos erros, acertos, ferramentas, novas mídias, possibilidades, casos de outros grupos e outros artistas, né, inspirações aí que podem nos dar uma luz, né, para seguir esse caminho da produção. Mas lembrando que não é uma fórmula ou uma solução definitiva, mas sim uma construção de conhecimento, uma construção de pensamento. Então se você é de outras quebradas, ou se você é um artista independente, um artista iniciante às vezes, né, mas que tem algo aí, alguma história para contar, um caso de sucesso, né, na quebrada aí, de empreendedorismo, ou uma dica, uma dificuldade que você esteja passando no momento, faz nos comentários aí, né, compartilha com a galera, quem sabe outras pessoas possam te responder e a gente pode fazer aqui dessa rede, né, uma verdadeira rede de apoio mesmo e de compartilhamento de conhecimento e saber, porque acho que o conhecimento ele parte muito do coletivo, né, então a gente pode se ajudar de fato e de forma concreta ali. Bom, acho que para começar a falar de produção, acho que a gente só pode começar do nosso próprio caso, né. Eu sempre tive uma vivência em periferia e aí, por mais que eu gostasse, eu quisesse, tivesse uma inspiração em fazer arte, era difícil ver algum caminho para isso, algum incentivo do tipo, vai lá amiguinho, estuda arte, né, não faz engenharia, medicina. Tá estudando muito? Nossa. A gente sabe que essa não é a realidade, mas se a gente pensar o Brasil, né, como um país que está engatinhando ainda com as suas políticas públicas, com seu incentivo à arte e à cultura, por vários motivos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Principalmente eu senti essa dificuldade quando eu fui morar, né, na ocupação do Pinheirinho. Anos depois a gente foi retirado dessa ocupação, né, em 2012. A gente ficou até 2017 mais ou menos com várias famílias espalhadas em todos os lugares da cidade. Até que em 2017 a gente veio para onde fica a comunidade hoje, que é na região sudeste da cidade. O que já traz uma dificuldade muito grande em questão de território. Então, antes e hoje, eu ainda continuo vendo, que eu acho que é uma coisa que mais me deixa triste, pessoas sempre falando em querer ir embora, ou tipo, não verem, tipo, não tem nada pra fazer aqui, aqui é praticamente uma zona rural, a gente não, tipo, são vários jovens, vários grupos, né, não só jovens, mas crianças, adultos, pessoas ociosas, ou que muitas vezes tem vontades, né, aspirações artísticas, a gente tem muito talento aqui, né, acho que o Henri tá aqui pra não me deixar mentir, que tem muita gente boa assim, e ao mesmo tempo faltam equipamentos públicos mesmo, assim, formas de se ajudar a fazer uma formação e uma formalização desse trabalho. Então a gente tá aqui para discutir um pouquinho dessas coisas, né, para também hablar mesmo. Cadê o banheiro dos não binários?
falar as coisas aí que estão nos incomodando, que estão erradas. E no meio desse caos aí de dificuldades, desse mar aí de dúvidas, a gente encontrar soluções possíveis, soluções reais, soluções que a gente pode aplicar no nosso dia a dia e também dentro da nossa realidade. Bom, pra gente também não ficar, né, só nas ideias da conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção. E aí a gente começa a pensar na palavra, né, que vem do latim e significa fazer aparecer. Então muitas vezes a produção cultural ela pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas muitas vezes você pode já estar fazendo esses processos aí enquanto artista ou enquanto produtor, enquanto mestre aí do saber também. Muitas vezes não se ligar que você já está produzindo. A produção ela vai pensar toda a parte de realização de um projeto, de uma ideia, ela vai tornar aquilo concreto. E não adianta a gente, tipo assim, querer aparecer na câmera, eu querer fazer uma música, eu querer fazer um livro, mas não saber como, né, vender aquilo, como fazer aquilo chegar ao público, ou como tornar aquele produto real. A produção cultural é toda atividade voltada à promoção de ações para o desenvolvimento artístico, cultural e educacional. E aí, se a gente for pensar no papel desse produtor, tem várias funções, né? Pode ser o diretor de produção, que é responsável por tudo, o assistente de produção, o produtor executivo, uma pessoa que vai captar, né, investimentos. Enfim, é uma área que traz muitas possibilidades e hoje a gente encara uma realidade que é o artista, principalmente periférico, precisa ser produtor de si mesmo. E muitas vezes, pela nossa realidade, pelo nosso contexto, a gente acredita que não é possível, ou se for possível vai ser de uma hora para outra, vai ser por um milagre, né? De repente a minha música vai estourar aí, vai virar um grande hit, todo mundo vai ouvir minha música, vai viralizar. Inclusive, eu sou a única brasileira com um feat com a Ariana Grande, né? Bom, se tiver um amigo para avisar que não é bem assim, é bom você ter um amigo por perto, né? Porque pode acontecer, né, de acontecer esse viral, de viralizar e tal, todo mundo gostar dessa música, mas, tipo, isso é muito raro de acontecer, né? São casos específicos, contextos específicos, ou sempre estão atrelados a outras coisas, outras camadas, principalmente quando vira um meme, né? Então não é milagroso assim você achar que de uma hora para outra você vai hitar. E eu acho que existe muito, a carreira artística ela é muito mais do que só um hit ou só você estourar, né? Porque vale lembrar que a gente está falando tipo de uma carreira, né? A gente não está falando de apenas uma música ou porque a gente vê muitos artistas aí, muitos músicos, né? Falando exatamente da música, tipo, vários deles, tipo, aparecem com uma música e depois somem, você nunca mais ouve falar, né? Eu acho que é muito mais do que querer fazer sucesso ou fama, mas é estar preparado para quando esse momento chegar. Mesmo que não tenha nada, tem eu, acabou. Eu sou o evento. E a sua carreira é construída muito mais do que só as visualizações ou só seguidores, né? Existe toda uma credibilidade que deve ser construída junto com essa carreira. Então você tem que pensar, né, tanto não só na sua formação, mas na melhoria do seu trabalho, na evolução do seu trabalho, tanto questão estética como de conteúdo, de propostas de inovação, de coisas que você pode trazer interessante para o mercado, trazer a sua voz para o mercado, aparecer para ele e estar pronto para quando esses frutos, né, essas coisas chegarem aí. Você tá, tipo, poder aparecer numa televisão, aparecer num jornal, dar uma entrevista, contribuir de alguma forma com alguma questão social, enfim, ampliar o seu trabalho para além do artístico, da parte da fama, do glamour, dali, do sucesso, das coisas que a gente colhe naturalmente. Eu acho que essas coisas ela vêm, afinal, como resultado aí, como fruto do seu trabalho. Então se liguem. Para falar um pouquinho sobre produção, eu lembro de uma pessoa uma vez, acho que foi numa aula, que comparou, né, a produção cultural com o mito da caverna de Platão. Não sei se está todo mundo fresco aí na memória, né, sobre o mito da caverna, mas o Platão ele nos leva, né, a refletir, a imaginar um grupo de pessoas presas numa caverna durante toda a vida ali, né? E tudo que eles viam ali, eles eram presos por correntes e tal, e tinha uma fogueira atrás que projetava os movimentos que aconteciam ali fora da caverna, né? As pessoas, as coisas que aconteciam, só que as pessoas elas só viam aquilo que estava na parede, só aquelas sombras que eram projetadas. E para elas aquilo era a realidade. Até que um dia, né, uma dessas pessoas desse grupo consegue se soltar, se libertar
e vai para o mundo exterior. E aí quando ele vai para esse mundo, ele fica assustado, ele não sabe muito como lidar, né, com tanta novidade, com esse mundo infinito de possibilidades. Mas ao mesmo tempo ele se encontra encantado, né, por poder fazer tudo, né, por poder ter outras formas de viver, outra realidade, outros cheiros, sabores, cores, sons. E ele pensando no coletivo, ele falou, poxa, isso é muito legal, isso revolucionou a minha vida, vou voltar para a caverna e conversar com essas pessoas. Mas aí, né, você sabe, quando você vai contar, como é que fala aquele ditado, como se ele fosse bom ninguém dava. Se vendia. E aí ele voltou, né, para esse grupo de pessoas, contou todas as coisas que estavam acontecendo, e o que ele recebeu? É algo pior que um desastre. O hate. Ele recebeu desconfiança, as pessoas não acreditaram, acharam que ele estava maluco. Enfim, as pessoas se recusaram a acreditar em um novo mundo possível e acabaram dando fim à vida dele. E aí a gente pensa que... O hate na forma antiga, né? Eu acho que o primeiro hate, né? E se a gente for pensar a produção cultural, principalmente periférica, né? A gente pensa que muitas vezes não é possível realizar o nosso sonho, né? Eu me vi assim no Perinho, tipo, andando pelas ruas, tipo, com total ócio, tá ligado? E ao mesmo tempo tendo tanta brisa na cabeça, tanta coisa pra fazer, pra realizar, vendo outras pessoas semelhantes a mim, outros amigos, assim, sabe? Tipo, perdendo a sua juventude, ou tipo, tendo uma juventude vazia de oportunidades. Isso me incomoda ainda hoje muito, né? E eu acho que é por isso que a gente tá aqui também, pra trocar ideia com vocês. Ver outras realidades também, outros lugares, outras periferias que são irmãs às nossas, né? E é isso, aprender junto, gente. Não ter medo de ter acesso a esse conhecimento, né? Porque o que impede a gente de realizar as coisas é exatamente a falta de acesso a esse conhecimento. Mas quando a gente tem acesso a esse conhecimento, ou quando a gente exige, né? Quando a gente ocupa esses lugares, aí não tem como segurar. Aí não tem como segurar a gente. Começou a girar, 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 e eu disse, Berenice, segura, nós vamos bater. Bom, e como o conhecimento ele vem da praticidade, a gente vai começar a pensar um exercício, né? Eu acho que toda aula ela pode ser um exercício porque a gente tá aí articulando, né? Tá friccionando pensamentos e ideias. E a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês pensem em uma ideia ou num projeto que vocês queiram muito realizar. Algo aí, né, que vocês tenham uma aspiração. Pode ser uma coisa simples, né, de curto prazo agora, ou uma coisa mais longa. Mas pensa nessa ideia mesmo que não sai da sua cabeça, que tipo seja esse espinho na garganta, essa ideia que você precisa aí soltar pro mundo. E pensa aí, algo que você quer que faça aparecer, sabe? Você lembra que a gente falou em produzir, quer fazer aparecer? Então o que você gostaria de que aparecesse? O que você quer fazer aparecer? E aí pensando, né, nesse projeto, você tenta aplicar ele aí para exercícios, ou para os casos que a gente for falando, tenta relacionar, né, essa sua ideia, esse seu sonho com o conteúdo, com as coisas que a gente for conversando aqui, tá bom? Combinado? Ai, que delícia! Tá, agora que você já pensou aí no seu projeto ou na sua ideia, a gente começa a pensar nas características que a gente precisa para realizar essa ideia, né? Acho que o primeiro ponto é pensar essa ideia como um desígnio, né? Como um objetivo de realizar algo. E algo geralmente é feito para alguém, né? Então pensa aí já nesse público-alvo, que é possível realizar para esse público. De fato que o produto que você está pensando, ele traz algo aí, né, importante para o mundo, para a construção coletiva. E um segundo ponto é pensar, esse produto ele vai ser realizado individualmente ou ele vai ser realizado por um grupo. Porque aí entra uma chave muito importante da gente trocar uma ideia rápida. Eu acho que todo projeto ele vai começar pela gente, independente se ele for construído em grupo. Então é importante a gente já pensar aí, né, como está o seu marketing pessoal, quais são as suas conexões, quais outras pessoas estão fazendo coisas parecidas com você, o que é possível realizar aí dentro do seu território, enfim, são várias características que você precisa pensar. E se for realizado em grupo, as coisas elas ficam mais complexas, né? Porque são relações humanas. Isso implica entender se o seu grupo, né, que você formou agora, ou que você está pensando em formar, tem pessoas que realmente vão estar engajadas, pessoas que realmente vão estar acreditando e construindo a ideia junto com você, ou se essas pessoas elas estão em momentos diferentes ou com objetivos diferentes. Mesmo que elas pareçam entender sua ideia, muitas vezes não acontece na prática, né?
delas de fato quererem construir algo coletivo. Talvez não seja o momento. Muitas vezes é melhor você estar focando no seu, né? Focando naquilo que você precisa estruturar, até mesmo para você poder dar outros frutos, né? Para sua comunidade, para o seu território. Mas a partir do momento que você se desenvolve, eu acho que você leva junto consigo uma multidão, uma galera aí que pode se espelhar em você também, né? Lembrando também um pouquinho do mito da caverna que a gente estava conversando antes, lidar com o grupo é algo bem complexo, ainda mais que se a gente for pensar, né, no contexto periférico, onde existem muitas dores. Então esse artista periférico, né, ele tem que estar lidando com vários traumas aí, ou preocupações cotidianas, muitas vezes pensando na sua sobrevivência, né, por estar exatamente vivendo sempre uma estabilidade financeira, ou se você está vivendo só de arte, uma estabilidade, né, tamanho de oportunidades ou de empregos dentro da área cultural. Sem contar no psicológico, né, que foge muito, assim, a nossa saúde mental, né, também. Tem todo um cuidado, tá? Principalmente porque existe, eu acho que, uma pressão interna do tipo, eu preciso, né, realizar o pagamento das minhas contas e preciso continuar fazendo arte, ao mesmo tempo, não tô conseguindo fazer isso, tenho que trabalhar com outra coisa, mas gostaria de estar trabalhando. Eu tô indignada com o Brasil! Eu tô muito indignada! Muita coisa que envolve aí a saúde mental e principalmente a autoestima. E quando a gente fala de arte e criatividade, se a gente não tá com um ambiente propício para criar, fica muito difícil de realizar qualquer coisa, né? Qualquer segmento ou dar andamento aí os seus projetos. Então, tamo junto, gente. A gente sabe que não é fácil e nem todo mundo vive nessa realidade de ter que se virar em várias funções, ter que aprender várias coisas. Eu acho que a produção cultural entra na minha vida também um pouco por conta disso, né? Para poder realizar as próprias ideias e para poder realizar essas vontades e essas soluções culturais e também estar contribuindo aí com o coletivo e com a comunidade. A gente sabe que não é fácil, né? Que são escolhas difíceis e que a gente vai abrir mão de uma série de coisas e a primeira delas é a estabilidade. E aí, por mais que seja difícil, né, a gente estar realizando coisas em grupo, porque fica difícil a gente, né, misturar os objetivos individuais com os coletivos, encontrar uma coisa em comum, a gente também vê aí exemplos muito interessantes de grupos, né, principalmente de grupos de teatro, aí, que são um grande exemplo, né, de sucesso de economia criativa e ao mesmo tempo de coletivo, né, de ideia de coletivo. E a gente pode citar inúmeros, né, como o Teatro Oficina, né, que é um teatro de grupo aí de anos, que é um dos maiores representantes aí do Brasil. O Teatro do Soleil também, que tem toda essa cultura, né, de comunidade nos seus processos artísticos e estéticos. A gente tem o Estopobalaio, a gente tem a Companhia Heliópolis, enfim, vários artistas aí, grupos, né, que mostram o poder do coletivo e também de continuidade dos seus trabalhos e trajetória artística. Continuando a falar, né, sobre produção cultural e periferia, a gente não pode deixar de esquecer que o Brasil ele já é um país, né, subdesenvolvido e que caminha a passos lentos, devagar, sobre produção cultural, sobre iniciativas públicas e privadas, né, de incentivo à nossa cultura. O Brasil parece uma velhinha de 84 anos, caminhando. Caminhando ali, tentando achar algum meio de sobreviver. Eu tô indignada com o Brasil! Eu tô muito indignada! Tá, a Coreia, que eu acho que era o que você ia puxar aí. Não, não era, mas já em outros exemplos de outros países que a gente vai falar, Então. Eu perdi todinho. Em produção cultural e periferia, a gente não pode esquecer de falar que a gente vive num país, né, no Brasil, que já é um país que é subdesenvolvido, que caminha passos lentos, né, quase engatinhando aí no que se diz em questão a incentivo à cultura, a políticas públicas e privadas, né, de incentivo à cultura. Então a gente, além de passar por uma camada que é do território, que é da periferia, a gente tem um segundo que é do próprio contexto, né, do país, e também todas essas barreiras, né, sociais, políticas, de gênero, sexualidade, enfim, várias coisas aí que
tornam mais difícil a vida de um produtor, né? Dependendo da sua vivência ou de quem ele realmente é. E pra gente entender um pouquinho aí do nosso país e da cultura, né? Desse caminho, desses atrasos, o porquê de tudo isso, tem vários motivos, assim, né? Tanto por conta da própria formalização da democracia, né? Da república, da nova república, os atrasos que nós tivemos, infelizmente, durante o período da ditadura militar, enfim, mudanças de governo, encerramento de Ministério da Cultura, essa briga aí, né, constante que acaba afetando a nossa memória e a nossa identidade, né? Porque se a gente afeta a nossa cultura, a gente está afetando diretamente quem a gente é e como a gente lembra do que a gente é, né? É o próprio pum do palhaço. E aquele pum? Cultura é assim. O pum do palhaço. E a gente tem um livro aqui do Dante Passarelli, que é Marketing de Comunicação na Produção Teatral, Produzindo Cultura na Era da Economia Criativa. Esse livro ele faz todo um panorama aí, né, sobre as políticas públicas, sobre a produção cultural, né, ele foca um pouco no teatro, mas muito do que está colocando aqui pode ser pode ser aplicado em outras áreas. É muito interessante esse projeto, esse trabalho dele, né, era uma pesquisa que virou um livro. Vou ler só um trechinho aqui que ele fala sobre, né, a nossa política. A política cultural é fraca, já que o público não foi educado para ter uma bagagem cultural forte, e não se pretende aqui classificar as culturas como necessárias ou não necessárias, como tendem a fazer os mais tradicionais, e sim mostrar que o hábito da cultura esteve por muitas décadas defasado. A sociedade está na chamada economia pobre. Então a gente percebe aí, né, que se um povo ele não está ligado com a sua cultura, ou se ele não está produzindo, né, a sua cultura, ele acaba empobrecendo, enfraquecendo a sua própria trajetória, o seu próprio histórico e, de fato, o que é o país para o mundo, né? E se a gente fala em história, se a gente fala em memória, fica muito fácil perceber, né, que grupos minorizados, pessoas pretas, periféricas, comunidades inteiras, né, são diluídas, são destruídas. Toda essa cultura que é vivenciada, que é feita, ela acaba sendo perdida aí no nosso fio da história. E tudo que é periférico, ele tem uma tendência aí de ser apagado. Então acho que a nossa maior missão, né, enquanto pessoas periféricas, enquanto representantes periféricos, é não deixar que essa cultura que acontece no hoje, no agora, ela se perca. Porque a cultura, ela está acontecendo, ela está viva, ela está em movimento. Ela só precisa ser, né, apresentada para outros nichos, ela precisa ser valorizada, ela precisa aparecer, ela precisa ocupar lugares. E a gente tem de exemplo aí o funk, né? O funk, o rap, o hip hop, que geralmente na quebrada que é o tipo onde se concentra muito, né? Tipo... Exatamente, a gente tem uma cultura, um fazer cultural próprio dentro das periferias e uma pluralidade incrível, riquíssima assim, de estilos, né? de vertentes aí dentro do próprio hip hop, dentro da própria música urbana. Enfim, tantas possibilidades e que muitas vezes são apagadas pela marginalização ou pela criminalização desses estilos, até que eles, né, fiquem embranquecidos ou que eles fiquem elitizados e aí se esvazia o sentido e a origem das coisas que são construídas pela periferia. Então, se a gente observa aí, né, a produção periférica, é como se a gente estivesse numa montanha russa, assim, que dá várias voltas em si mesmo. É como se a gente precisasse sempre recomeçar, né? Quando a gente consegue muitas vezes realizar um projeto ou abrir um espaço comunitário, enfim, realizar algum projeto aí dentro da comunidade, a gente volta para lugares de instabilidade ou de faltas de incentivo. Não são incentivos constantes, a gente não vê, né, muitas vezes grupos periféricos sempre estando aí em evidência, sempre recebendo recursos ou passando em editais ou sendo aí referências no mercado, né? Porque a gente entende que existe muita resistência por parte de artistas que têm outros privilégios e que estão em lugares mais elitizados ou lugares mais estruturados, né? Então acaba gerando uma disputa desnecessária que só enfraquece, né, a classe artística como um todo. E muitas vezes se fala de rede de apoio, né, para que periferias ou grupos periféricos, artistas periféricos consigam aí alcançar lugares melhores, mas na prática a gente não vê isso de forma muito concreta, ações concretas por parte da classe, né?
A gente participa de um fórum de cultura aqui da cidade, a gente percebe como as reuniões desse fórum de cultura, né, que é muito importante para fortalecimento aí, de todo mundo, né, então se você conhece aí algum fórum de cultura da sua cidade, ainda não participa, tenta procurar para ver se a sua cidade tem ou se não tem, tenta articular aí com a galera para construir esses fóruns de cultura, porque são lugares importantes de discussão. Só que, quando a gente começou a perceber que as reuniões elas começaram a ser descentralizadas, né, ir para as quebradas aí, a gente teve um número muito pequeno de pessoas que foram adeptas ou que participaram dessas reuniões aqui. Por exemplo, mesmo no Pinheirinho foi bem difícil, né, acho que vieram 5 pessoas de fora, assim. Então a gente tem que estar observando os nossos discursos, né, eu entendo que existe uma boa intenção sobre práticas decoloniais, né, só que na prática a gente não vê isso de fato acontecendo. Então a gente, enquanto periferia, a gente tem que se fortalecer. Então é quebrada fortalecendo quebrada, cara. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente pegar um ônibus, atravessar a cidade para outro lugar, ou da gente conseguir ir no projeto do outro amiguinho, mas se a gente não tiver junto, se a gente não tiver alinhado, se isso não for construído mesmo em rede, a gente vai acabar se perdendo na história e a nossa história vai sendo cada vez mais apagada, né? E a gente não vai estar ocupando esses lugares, tendo acesso a esses recursos que são nossos de direito. Então, bora se fortalecer, gente. Bora participar das coisas uns dos outros e se ajudar. Tá, aí agora a gente falou, né, sobre o contexto do Brasil, já como um país, entre aspas, periférico. Pessoas que vivem em territórios, regiões, bairros periféricos, né, que complicam ainda mais a vida do produtor cultural. E a gente teve um terceiro agravante, falando aqui um pouco, bem brevemente sobre isso, né, mas depois a gente pode trazer algum vídeo, né, relacionado diretamente sobre esse tema, mas que foi a pandemia da Covid-19, que complicou muito a vida de qualquer artista que seja. Porque assim, gente, se a gente for pensar que o nosso setor ele foi, né, confirmado pela Unesco, o setor mais atingido por isso, a gente vê que as coisas não foram fáceis. E se o encontro do público, né, era uma coisa fundamental do nosso trabalho, como é possível realizar... Como é possível realizar alguma coisa? Como é possível realizar alguma coisa sem conseguir se encontrar com o público, né? Então foi um momento assim muito complicado de reinvenção, de tentar novas estratégias, de pensar como seria essa nova perspectiva e ao mesmo tempo enfrentar o problema da sobrevivência. Então, para saber um pouquinho mais aí sobre esse período, você pode ler um artigo muito bacana, né, que traz dados e uma reflexão sobre esse tempo, que é o Arte e a Cultura em Tempos de Pandemia, os vários vírus que nos assolam, de Lia Calabrese, da Universidade Federal Fluminense. Bom, no meio dessas dificuldades, dessas quedas no PIB, né, da produção da economia criativa, que traz aí muitos empregos, então tipo assim, foram muitas pessoas perdendo emprego, a gente tem dados aí de que 50% a 100% dos 5 milhões de trabalhadores tiveram quedas. Tem alguns grupos que mostraram soluções possíveis, né? A gente pode citar aqui os Sátiros, que realizou diversos espetáculos digitais, inclusive em diferentes países, né? Recebendo premiações, tudo, um grande destaque, né, nesse período. A gente tem o grupo Armazém, do Rio de Janeiro, também, que fez espetáculos. Diário de um Certo Artista, do Rodrigo Alcântara. Enfim, muitas pessoas, em especial vou contar aqui para vocês um trabalho que eu achei muito interessante, que é do grupo Magilute de Pernambuco, que se chama Tudo Que Coube Numa VHS, que era realizado através do WhatsApp, cara. Então a gente pega uma peça de teatro com contato com o público através do WhatsApp. Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado. Então a gente vê esses grupos todos aí, né, que tiveram esse trabalho aí de destaque, e ao mesmo tempo a gente pensa na nossa realidade. A gente, enquanto grupo, precisou, né, reinventar, pensar as nossas peças, os espetáculos. A gente fez muita coisa assim digital e ao mesmo tempo a gente sentiu uma dificuldade enorme de realizar essas coisas, né, por conta do cotidiano, da renda que caiu, das pessoas que perderam trabalho, de pessoas que perderam entes queridos, e ao mesmo tempo de pensar que na periferia muitas vezes a gente não tem os equipamentos para isso. Às vezes não tem uma internet, né? Principalmente o serviço de internet é horrível, né? Aqui, por exemplo, é muito ruim, os sinais de celular, enfim, várias coisas que dificultam e que nos fazem precisar ser ainda mais inventivos, né? Inventivos para achar essas soluções e conseguir, de fato, produzir algo e estar em movimento com a comunidade, com os moradores, né?
Bom, aí no meio desse mar de barreiras e de obstáculos, de coisas que são muito diferentes pra gente, né, do que para outros grupos, a gente tem os refrescos, finalmente os refrescos aí, pessoas, inspirações, grupos, outros artistas que mostram aí como é possível, né, realizar outras coisas e que também servem de inspiração pra gente, né. A gente começa falando delas, né, das garotas Tasha e Tracy. Tasha, Tracy. Tasha, Tracy, Glória, Groove. Ai, meu Deus, desculpa. Tasha, Tracy, Glória, Groove. Bom, a Tasha e a Tracy, elas não são apenas, né, cantoras, compositoras, mas também empreendedoras e representantes do movimento periférico, do movimento negro. E elas começaram com exatamente esse movimento de valorização à cultura, à moda, né, à música negra, com Expensive Shit. E aí elas faziam customizações de roupas, né, esses upcyclings também aí de roupas e da moda, né, negra e periférica, e se tornaram aí um verdadeiro fenômeno, né, no Brasil, e também mostrando que elas são plurais, diversas, né, na sua arte, e também grandes representantes aí da música. A gente não poderia deixar de falar da Isa, né, que acho que é uma das maiores inspirações aí pra gente. Ela que é artista, cantora, produtora, publicitária, né? Tem uma curiosidade, a gente fez um festival, né, de valorização à arte periférica, que foi híbrido, online presencial, que se chama Gueto, e foi inspirado, né, numa das músicas da Isa. E para mostrar como essa mina é foda, ela lançou aí um edital com outros parceiros chamado Entra na Roda, um edital voltado, né, à valorização do empreendedorismo negro. Então, pensa na visão que essa pessoa tem, assim, sabe? Tipo, de ampliar, sabe? De dar voz e oportunidade. Ela tá, tipo assim, já que ninguém faz, deixa eu mesmo, assim, investir aqui na minha galera, sabe? Então é, tipo, algo muito visionário, assim, sabe? A gente tem o queridíssimo Rafael Vicente, da Favela da Maré, que realiza um trabalho, assim, artístico muito incrível, plural, né? E ele fez um vídeo pra Copa aí que viralizou e chegou até a chamar a atenção da Shakira, assim, foi algo, tipo, surreal. Então, onde o poder da internet também, né, pode te levar se você tiver um trabalho consistente e um trabalho de qualidade. Lembrar que a internet é a ferramenta mais importante para o produtor, né, independente periférico, que é o seu lugar, é o seu palco, né, tipo, onde você tem mais acesso, onde você consegue ali mais alcance, porém tem que ter todo um trabalho ali em cima para você também não nadar na praia, né. Exatamente, é como você tá sempre em atividade, sempre em evidência, tipo assim, tendo uma constância ali no seu conteúdo, né? E por mais que tenha essas barreiras aí de banda larga, de internet, é possível a gente se ajudar, né, e tentar encontrar aí formas de produção. Eu mesmo posso dizer que, tipo, eu fui ter internet banda larga na minha casa, eu acho que quando eu tinha uns 23 anos, assim. Então, tipo, teve todo um atraso para poder ter acesso, né, a essas ferramentas de internet que tornam aí a corrida um pouquinho injusta, né? Mas bora pra frente. Outras pessoas que a gente pode citar é a Faela Maia, né, do YouTube, José Vicente, que é reitor e fundador da Faculdade Zumbi dos Palmares, Ignaldo Cortez, que fundou a Cortez Assessoria, que auxilia youtubers negros a se relacionar com as marcas, Nina Silva, que é uma das criadoras do movimento Black Money, Adriana Barbosa, que é fundadora da Feira Preta. E a gente não poderia esquecer também dos nossos aqui, né? A gente tem o DJ LM Original, que é um morador do Pinheirinho e que hoje tem o seu próprio estúdio ali onde ele faz produção de diversos tipos de música. O cara tem uma visão, né, tem um conhecimento muito grande sobre produção musical e ele buscou, né, conhecimento, e hoje ele, tipo, não só produz as suas próprias músicas, né, enquanto artista, enquanto cantor, mas também é um produtor incrível que, tipo, ajuda outras pessoas a tirarem as suas ideias aí do papel e colocarem suas letras no mundo. Lembrando que o link aqui dos canais, né, que a gente está citando vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. A gente tá listando aí uma galera, né, dando exemplos, porque, tipo, tem muita gente, se a gente fosse citar todo mundo, mas a gente colocou aqui os atalhos, né, para vocês conhecerem os trabalhos dessas pessoas e também incentivarem esses criadores. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente precisa fazer o nosso, né, precisa fazer o nosso corre, a gente não pode deixar de responsabilizar também o governo e as políticas públicas, né, por incentivarem a cultura, né, e a produção do seu próprio país.
eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Então, se a gente for pegar um exemplo, por exemplo, da Coreia do Sul ou de outros países, né, que investem muito, investem bilhões na cultura, mas em especial a gente vai pegar aqui a Coreia do Sul porque tem um caso muito específico, né, que é do fenômeno do K-pop. É algo assim extraordinário, né? Porque é um país que começou a pensar suas políticas lá em 1998, começou a investir nisso, pensar, né, um departamento para valorização da sua própria cultura e não só exportar coisas europeias, coisas americanas, né, norte-americanas, mas pensar todo o movimento de moda, de dança, de gastronomia, de turismo. Em dados de 2018, a gente tem, por exemplo, que 1 a cada 13 turistas que iam na Coreia do Sul, eles iam por causa do BTS. Ou que o K-pop rende mais de 4,7 bilhões no ano. Enfim, é um exemplo assim, tipo, surreal, né, de como um investimento na cultura pode trazer uma economia criativa forte, render empregos, encontrar força no seu turismo, enfim, muita coisa que pode acontecer. E infelizmente a gente ainda não tem o B-pop, mas eu acredito que tem várias iniciativas aí que podem ajudar a gente a encontrar esse caminho. Bom, então acho que das primeiras indicações é você procurar, né, tipo, essas oportunidades, como por exemplo esse edital da ISA. Tem um portal incrível assim que é o Prosas, né? Lá você tem vários editais, oportunidades. Também tem a rede social MyClap, lá que muitas pessoas postam trabalhos individuais, editais, oportunidades, enfim, muita coisa que está acontecendo, né? Então fica ligado aí nessas redes que você pode descobrir muita coisa que se encaixa com o que você está pensando, que você está imaginando para o seu projeto. Então a gente vai começar a falar sobre essas soluções, sobre maneiras, né, de tirar a sua ideia do papel e colocar no mundo. Bom, a gente começa aí falando sobre os mais polêmicos, que são os editais e oportunidades públicas, né? Os editais, eles são divididos entre incentivos federais, estaduais e também municipais, então pode ser que tenham leis aí como o Fundo Municipal de Cultura, que são da sua própria cidade, que são uma verba destinada, né, para realização de projetos dentro da sua cidade. Do estado, né, a gente tem o PROAC de São Paulo, que acho que é um dos maiores exemplos, mas você pode verificar no seu estado qual é o que mais se aplica para o seu caso, né, para onde você está morando. A gente tem a Lei de Incentivo à Cultura, né, que é esse âmbito mais federal, a famosa Lei Rouanet. Então sempre tem aquela pessoinha, né, que vem falar da Lei Rouanet, mas sem saber de nada, sem saber como ela funciona, e achando que 0,45%, né, dos impostos aí que são destinados para essa área vão desestruturar o país. Pelo contrário, é algo que é muito potente, que valoriza a economia criativa no Brasil, que expande e potencializa a cultura do seu próprio povo, né, e que tem toda uma etapa muito difícil, né, dentro desses editais, porque a gente vai conseguir falar isso tudo aqui na oficina, porque são coisas, né, bem específicas sobre como começar a lidar com esses editais, mas sabe que isso é uma oportunidade para você. Ah, mas você pode tentar, porque eu tô aqui, tô ótima. Mas é pensar que, tipo assim, isso é para você, sabe? Tipo, você pode encontrar formas, né, se você não tipo, tem toda essa prática de escrita, de pensar um projeto, porque quando você pensa um projeto, né, o tiozinho da Lei Rouanet aí que acha que, né, que isso é uma vantagem, ou que, tipo, mano, é muito trampo pra você conseguir fazer isso, sabe? Você tem que pensar que cada projeto, eu costumo dizer que é tipo um TCC, né? Você tem que pensar sobre toda a temática daquilo que você quer dizer. Então, tipo, se o seu projeto, aquele que a gente estava pensando em exercício, é uma peça de teatro, por exemplo, você vai pensar, por que essa peça de teatro ela precisa existir? Qual que é o objetivo dela existir? Qual que é o público que você vai atingir com essa peça? Dados, né? Porque os temas que você trata ali são importantes a serem discutidos hoje na sociedade. Você vai pensar no cronograma que você vai realizar aquilo, a equipe que vai te ajudar com isso, os currículos, o financeiro, né? Quais são os recursos materiais que você precisa para realizar isso. Depois que você faz tudo isso, que você apresenta, que você divulga, né? Pensar toda essa divulgação também, você tem toda uma parte de prestação de contas, de ver notas fiscais. Muitas vezes, tipo assim, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende a emitir uma nota fiscal, a gente não aprende, né, a ser empreendedor, a gente não sabe o que é MEI.
enfim, várias coisas, mas que você precisa se apropriar disso, sabe? Porque esses lugares também são nossos, sabe? E tipo, se a gente não tem conhecimento sobre isso, se isso não é espalhado, sempre as mesmas pessoas vão ser contempladas, sempre as mesmas pessoas vão ter acesso a esses recursos e essas injustiças vão continuar existindo, sabe? Então se a gente fala de decolonialidade, de descentralização, vamos descentralizar esses editais, pô, vamos, tipo assim, colocar mais gente na periferia, né, tipo, sendo contemplada, mas projetos acontecendo, projetos sendo mostrados aí em outras cidades, em outras regiões da cidade, mas coisas que são feitas aqui, sabe, que são feitas nesses lugares, nesses territórios periféricos. Outras formas de financiamento, né, e de conseguir visibilidade e relevância para o seu trabalho é participar de mostras, festivais e premiações nacionais e internacionais. Com esse lance da pandemia, a gente teve muitas coisas que começaram a se tornar digitais também, né, ou híbridas. Então você pode mandar aí. Essas premiações, elas são importantes não só para validar o seu trabalho como bom ou ruim, mas para, tipo, isso ser bem avaliado numa banca, você, tipo assim, ter conexões com outros grupos, enfim, fortalecer aí as suas obras, né, ver que elas foram vistas por pessoas especializadas, né. A importância da crítica também pela própria consolidação do trabalho do grupo, do coletivo, ou em você como artista individual. Dentro disso você pode ter os investimentos empresariais, né? Tem empresas próprias que têm os seus próprios editais, ou você pode estar buscando ali através de ofícios ou de projetos direcionados para as empresas, para os departamentos de marketing. Então esse apoio empresarial ele também é uma possibilidade de financiamento. A gente fala aqui sobre crowdfunding, né? Essa palavrinha aí, mas que são como vaquinhas online, né, de financiamento coletivo. Então se você tem uma ideia, muitas vezes você pode divulgar e dar um trampo, assim, tipo assim, muito trabalho, né, para você conseguir divulgar, chegar nas pessoas certas que vão ver a sua ideia ali, que vão acreditar naquela vaquinha, que vão investir no seu projeto, vão fazer ele dar certo. Mas é uma possibilidade boa aí, né, de as pessoas acreditarem no que você faz e te ajudarem. A gente parte aí também para nossa própria produção, né, a produção independente. E aí a gente pode pensar em lojinha com produtos personalizados, a gente pode pensar em rifas, em experimentos, né? Às vezes você pode pensar em coisas que você pode fazer em casa mesmo ali, ou no laboratório do seu grupo, e fazer uma forma de vender aquilo, seja um espetáculo, uma música, né, um livro. Você pode pensar também em um investimento pessoal, né? Você tirar um dinheiro seu e investir ali em alguma obra, ou o grupo, né, fazer ali uma vaquinha entre si e conseguir realizar essa coisa, porque isso também ajuda muito na parte de bilheteria e formação de novos públicos, que é uma das essências, né, de um grupo, de um coletivo artístico. Nós temos também o ponto aí do conhecimento, né, então você, seu grupo, quais são as pessoas que têm aí conhecimentos em áreas diversas, que podem estar formando cursos, oficinas, palestras, bate-papos. A gente tem ferramentas aí como os podcasts, ou como os spaces do Twitter, né, como ali um compartilhamento desse conhecimento pode trazer visibilidade e financiamento também para o seu projeto, para a sua ideia. A gente tem aí os apoiadores, né, então se você pensar que são pessoas que vão estar acompanhando o seu trabalho, que vão acreditar em você, que vão estar ali, pode ser pessoas físicas, né, também que estão ali assistindo o conteúdo que você faz, ou que acompanham o seu grupo e que podem ali estar doando mensalmente, ou estar fazendo doações pontuais de acordo com os objetivos que você tenha. A gente tem uma plataforma que chama Apoia-se, né, que é uma das mais conhecidas aí, e as próprias plataformas elas têm os seus mecanismos, né, de membros ou de apoios direto. Então estuda essas ferramentas, essas coisas, essas possibilidades e tenta ver aí pro público, né, tipo, pensar na experiência, naquilo que você pode oferecer para esse público, para que ele se interesse e também invista aí de fato em dinheiro mesmo, né, na sua ideia, porque muitas vezes a gente pensa em visualizações, mas quantas dessas visualizações estão ajudando diretamente no crescimento e no desenvolvimento do seu trabalho. E aí, eu acho que uma das coisas também que podem trazer, tipo, não só benefícios financeiros, mas também como de continuidade, como processo de pesquisa, é o espaço, né? O espaço aí que muitas vezes pode ser um comunitário, pode ser um espaço que seja privado, mas que seja emprestado ao seu grupo para trabalhar ali, ou um espaço seu próprio ali, né, do seu grupo, mas que pode servir como uma base, como um laboratório para novas ideias, para novos projetos, para uma continuidade aí da pesquisa, para entender como que funciona o seu território e como que o grupo se forma através disso. E é um rolê que já é tipo muito difícil de acontecer, porque muitas vezes se você estiver na frente de um espaço ali, tipo, comunitário, você vai se ver sozinho,
porque existe também muito do incentivo, tipo, nossa, é muito legal o que você está fazendo aí na comunidade, na quebrada, não sei o quê. Mas na prática, né, na ajuda prática, aí a gente vê que não é tão simples assim. Muitas vezes você vai ter que se reinventar, vai ter que recomeçar, vai ter que fechar as portas, vai ter que abrir de novo. Mas sempre pensando que um espaço, ele marca um ponto e ele marca um lugar para que as pessoas se encontrem, para que focos embrionários de discussão eles possam se tornar reais e plurais e espalhar as ideias aí e formar artistas, mapear talentos, mostrar que, né, que existem talentos aí na sua quebrada. Então a importância do espaço ela é muito grande, assim como a sua responsabilidade em mantê-lo de pé. Bom, gente, a gente queria se alongar, a gente percebeu que a gente tinha muito conteúdo, muita coisa para passar, mas para ser prático agora, para coisas que a gente usa, a gente usou, a gente viu que pessoas usaram e que funcionaram, a gente passou também por um processo com o grupo Os Geraldos, né, uma incubadora de grupos artísticos, assim, foi muito interessante pensar todo o processo de produção e gestão cultural, e muitas coisas a gente aprendeu lá também. Mas foi um divisor de águas assim pra gente, né, também pensar, né, que a gente precisa sempre estar profissionalizando e melhorando, otimizando aí os nossos processos. Então eu vou falar coisas práticas aí pra vocês, coisas que eu acho que vão ajudar. Tá, pra além daquele livro, né, que eu já tinha falado pra vocês, eu tenho mais 2 indicações pra você que quer se aprofundar aí nos conhecimentos de produção cultural, gostou da proposta, ou quer ajudar o seu grupo, né, tem algum responsável ali, mostra essa videoaula pra ele. E também fala desses livros, né, desses conteúdos. A gente tem o primeiro, que é Projetos Culturais, Técnicas de Modelagem, de Hermano Robert, do Saber Organizar, Saber Decidir, de Gerald Lefebvre. A gente tem esses 2 livros aí, né, que falam um pouco sobre os assuntos, né, de uma maneira geral, exercícios práticos, etapa por etapa, explicando como essa produção cultural. A gente tem aqui um outro, que é da Isaura Botelho, chama Dimensões da Cultura, Políticas Culturais e Seus Desafios. E também O Avesso da Cena, Notas sobre Produção e Gestão Cultural, de Rômulo Avelar. A partir, né, desses conhecimentos, de coisas que a gente falou aqui também, você pode fazer dinâmicas com o seu grupo, aí acho que é uma das primeiras coisas, né, o laboratório de trabalho, ou até mesmo para você, coisas mais criativas para tirar suas ideias. Eu acho que o papel ele continua sendo, né, uma tecnologia, né, o papel e caneta continua sendo uma tecnologia importante para quando você tem uma ideia. Mapas mentais, coisas que funcionam para você lembrar, associações de ideias. A gente tem o brainstorm, né, ou o toró de ideias, abrasileirando aí, que são essa chuva de ideias, de insights, né, de coisas que você pode fazer com o seu grupo ou individualmente, como um ponto de partida, né, para cada novo projeto. Você pode fazer cartografias, né, que é pegar um assunto, por exemplo, colocar várias dimensões sobre esse assunto e colando de forma física mesmo ali comentários, post-its. A gente tem uma ferramenta muito bacana que chama o Canvas, né, que é um modelo de projetos. No site do Sebrae, você vai ter aqui também na descrição, você consegue fazer um modelo de Canva para o seu projeto. Ali você vai colocar os pontos principais, entender ele de uma forma concreta, visual, né? Porque muitas vezes a gente está na cabeça, nós já tem a ideia toda na cabeça, será? Você vai colocar no papel, tem coisas fundamentais que ele precisa para funcionar e às vezes não está na sua cabeça. Então, tipo, é uma questão de você colocar ele de forma visual. Então, tem várias ferramentas aí que você pode utilizar para começar a estruturar os seus projetos. E a minha dica é essa para vocês: estudem sempre, não importa a carreira, se vocês querem ser MC, se vocês querem ser médico, qualquer carreira que vocês escolham, é muito importante estudar, nunca deixem isso de lado. É isso, um beijo da Anitta. Pensando em ferramentas de organização, posso falar para vocês aqui de algumas que a gente utilizou ou viu que funcionam, né? Que é o calendário Google, né? Que você pode ali organizar todas as suas tarefas, demandas e a sua equipe ter contato com isso através da nuvem. Nesse mesmo sentido, a gente tem o Google Keep, que é um aplicativo de notas, o Trello, que é um aplicativo muito interessante em questão de projetos e produção mesmo, assim, e ele é simultâneo, né? Ele é um aplicativo e um site, então toda essa equipe pode usar. A maioria, né, das coisas que a gente está falando aqui são coisas gratuitas ou tem suas versões gratuitas que funcionam muito bem. O Drive, às vezes, é bom você ter ali um investimento para que você tenha mais nuvem, possa salvar suas coisas, não deixar seus projetos perdidos por aí, né, e organizados. Começar a pensar no HD, né, no HD externo, pensar em equipamentos ali, né, para o seu grupo, para você mesmo,
Os editais eles são uma boa oportunidade. Muitos editais eles permitem que você compre equipamentos e depois que o seu grupo continue com os equipamentos como um processo de continuação do seu projeto, né? E de poder continuar realizando o seu trabalho. Tem muitos que pedem para que você doe, mas muitos você consegue continuar com esses projetos. A gente tem o Spark Adobe, a gente tem o I Love PDF, porque quando você começa a trabalhar com essas coisas, principalmente com editar essas coisas, você precisa, tipo, diminuir o tamanho do PDF, unir o PDF, transformar o PDF em Word. O cara que criou I Love PDF merece uma cadeira. Tem alguns similares, né? Tô colocando aqui alguns exemplos, mas você pode procurar alguns similares que você gostar mais. Uma das coisas mais importantes aí para você pensar o seu grupo é a identidade visual dele, né? Como ele vai se colocar pro mundo, que ideias você vai passar com aquilo, quais são as cores, os formatos. É muito interessante você ver a sua identidade ali, a marca sua ali, do seu grupo, ou a sua pessoal, porque você de fato, assim, você fala, poxa, agora, né, agora eu tô aqui. Você realmente se identifica, né? Você olha e fala, olha... Esse sou eu aqui, esse aqui tá, minha carinha tá aqui, né, e as pessoas, até pra poder se comunicar com as pessoas, elas saberem que você faz aquilo, né. E aí tem o Canva, né, que é uma plataforma que é muito interessante, que ela é muito intuitiva também, então você pode ali... Muitas vezes você vai ter que, tipo assim, se desdobrar, ter que aprender outras técnicas, né, tipo, ter que postar nas redes sociais, então, tipo, é uma boa ferramenta para você mesmo fazer. Pensar, então, essas redes sociais e ferramentas, né, digitais, plataformas digitais, mas pensar também aí em formas de outros formatos, sabe, igual a gente comentou sobre a peça que foi feita no WhatsApp, sabe? Que a gente foi, tipo assim, bombardeado aí por conteúdo online, por lives, enfim. Mas isso ainda não se esgotou, né? Pelo contrário, isso é uma grande tendência, né? E a tecnologia, as redes sociais. Então a gente tenta se atentar se o seu grupo ele se encaixa aí com isso e como que é a sua persona aí nas redes sociais, né? Nós temos o Linktree ou alguns aplicativos que têm esse mesmo mecanismo, mas que ali você é como se fosse um site onde as pessoas vão ter acesso a vários links, né? Então, tipo, você no mesmo Linktree você pode colocar as suas redes sociais, você pode colocar trabalhos atuais ou atalhos para formulários, enfim, é muito intuitivo, muito bacana e pode te ajudar aí na organização e também para as pessoas conhecerem seu trabalho de uma forma mais resumida. A gente não poderia deixar de falar sobre portfólio e currículo, né? A gente percebeu mapeando aqui, né, os talentos do território aqui do Pinheirinho, que muitas vezes as pessoas não sabiam que era portfólio, que era currículo artístico, né? O currículo artístico ele geralmente vai ser diferente desse currículo vitae, ele vai ser uma coisa mais corrida. Ali você vai falar das suas principais experiências, vai falar coisas relevantes que você fez, trabalhos relevantes, premiações, cursos, formações, eventos ou coisas que você produziu. Geralmente para cada área ali artística tem um tipo de currículo, um tipo de material diferente, né? Mas é bom você ter pelo menos uma release resumida ali, né, da sua história, da sua trajetória enquanto artista, porque isso você vai usar em vários meios, vários caminhos, em vários projetos, sempre vão te pedir isso, né. Fotos profissionais, né, legal, interessante você investir nisso, né, no seu material, mesmo que não seja o seu foco estar em frente às câmeras, mas você ter, tipo, materiais do seu portfólio, coisas que você fez, tudo reunido, tudo serve, gente, tipo, panfletos, flyers, menções em rádio, jornal, televisão, muita coisa que você já pode ter feito aí que não está na sua memória, mas que você resgatar, você vai ver que você fez bastante coisa já, e isso faz parte do seu portfólio, né? Nada menos que esse conjunto dos seus projetos apresentados de uma forma visual. É isso, um beijo da Anitta. Acho que a gente poderia fazer um vídeo só sobre currículo e portfólio, né? Sobre como é importante isso para o mercado, não tem como a gente se estender aqui, mas a gente vai estar deixando aqui na descrição alguns exemplos e maneiras de estar fazendo esse currículo e esse portfólio para você. E se você sabe outras dicas, outras coisas em relação a isso, coloca aqui para os amiguinhos, ajuda aí quem tiver com dificuldade, bora se ajudar. Vou falar brevemente aqui sobre a assessoria de imprensa, que é uma parte importante para você pensar a sua trajetória artística e também os seus projetos individuais ou coletivos, porque é uma forma de mostrar relevância, né? E também a crítica, né, especializada sobre o seu trabalho. Também uma forma de divulgar para outros meios, mesmo massivos como, né, televisão, furar outras bolhas, né, através do rádio, do jornal, da revista, enfim, alcançar outros públicos e ser conhecido aí, né, pelo seu trabalho. Através dessa assessoria de imprensa você vai ter um clipping, né? O que é esse clipping? É a reunião de todas as vezes que o seu projeto, o seu nome ou o seu grupo foi citado em algum desses meios e que mostram ali, né, que você teve
visibilidade, que o seu projeto estava acontecendo, que ele foi real, que ele existiu, né? Não adianta falar que você fez uma coisa e não tem o registro dela, que ela vai se perder. A gente fala agora brevemente sobre regularizações, então como a gente estava falando que o caminho, né, de um produtor, de um artista periférico é muito mais difícil, mas tem alguns mecanismos aí que a gente muitas vezes não vai aprender na escola, como eu já disse, mas que você pode estudar e ver se isso pode se encaixar para você nesse momento, para você se profissionalizar e realmente viver disso. Uma das primeiras coisas é o MEI, né, o microempreendedor individual, que vai te ajudar a formalizar o seu negócio, ter um CNPJ, e através desse CNPJ você pode participar de vários editais, várias oportunidades, vai poder emitir uma nota fiscal, né, e é importante porque muitas pessoas, né, quando você começar a fazer mais projetos, vão pedir essa nota fiscal, então é todo um caminho para você aprender como faz essa nota fiscal. Se você é o produtor que está com um projeto, você também pode ser que você tenha muita dor de cabeça com essas notas fiscais, então é bom sempre ali ter um contador, estar esperto sobre isso. Não realizar os pagamentos antes de ter essas notas fiscais, porque elas são importantes, porque elas dão credibilidade ao nosso próprio trabalho, né, na produção cultural, para mostrar que tipo, tem que ser tudo muito certinho, tem que ser feito prestação de contas, muitas vezes são dinheiro público, né, então é uma responsabilidade muito grande e não é nada bagunçado, tipo, tem que ser tudo muito organizado. A gente pode aí falar também de, né, você registrar a sua marca enquanto artista, registrar a marca do seu grupo, porque depois você pode perder os direitos autorais sobre isso, então é um importante investimento aí da sua parte, até mesmo também o seu documento, né, enquanto produtor, enquanto artista. A gente fala muito do DRT, né, e aí você pode encontrar mais informações no site do SATED e ver, né, na Secretaria de Trabalho, tirar dúvidas aí com o pessoal do SATED ou da Secretaria de Trabalho da sua cidade para saber mais sobre isso e como se profissionalizar. Não que isso vai te definir como artista, mas isso vai te abrir novas possibilidades e também vai tirar aquela gente chata que acha que tipo, artista é só quem tem documento, sabe? Não ignorando todas outras vivências. E aí você não vai estar devendo para ninguém, pelo contrário, vai estar tipo assim, alcançando os projetos e outras instituições que só aceitam trabalho se você tiver esse tal do DRT. Isso, né, que a gente conversou aqui, muito mais tem na revista Palhaferia. A gente fez, vai estar o link aqui da revista, lá tem um artigo, né, sobre soluções culturais em tempos de lugares de crise. Lá tem bastante coisa também que vocês vão dizer e a gente vai continuar falando sobre esses assuntos. Se vocês se interessarem, vocês podem ver outras videoaulas relacionadas também à produção cultural de outros amigos aí, que também foram contemplados pelo PROAC, né? E o PROAC tipo, é um exemplo, né, de como é possível realizar uma ideia, de como isso fortalece toda a economia criativa, né? E se vocês gostarem, a gente vai realizar outros vídeos com essas temáticas, então comenta aí, né? Se você tem outras dicas, outras formas, outras soluções, coloca nos comentários, vamos fortalecer, vamos tornar esse vídeo aqui, tipo, um atalho para outros caminhos, sabe? Tipo, coloca os links aí, as dicas, bora se fortalecer. Bom, galera, então é isso, tipo, muito obrigado, principalmente para você que ficou até aqui. Curta, compartilhe, faz essa videoaula chegar em mais pessoas, em outras quebradas. É muito importante, né, para o nosso trabalho que você assista o que a gente está produzindo e ajude isso a chegar em outras pessoas. E é isso, gente, tipo, não sei mais o que dizer. É isso, um beijo da Anitta. É isso, a gente queria agradecer, né, ao PROAC, a Secretaria de Cultura. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você, tipo, tenha aprendido algumas coisas aí e também possa, tipo, continuar produzindo. Eu acredito que a sua ideia, ela é necessária, ela precisa acontecer e a quebrada resiste.